Despedida melancólica do Remo diante do Galvez na Copa Norte, mas não sem polêmica. Tassano permanece ou não no elenco? Está relacionado? Pico vai para o jogo? Tudo isso a gente vai falar nesse episódio do RemoCast. Vem com a gente. Antes de falar desses assuntos sobre o Clube do Remo, a gente deixa sempre 3 pedidos. Se inscreve no canal do RemoCast, curte os nossos conteúdos, e se você tem algum parceiro, algum amigo remista que ainda não conhece o projeto RemoCast, manda esse link para ele fazer parte da maior e melhor mesa de debate sobre o Clube do Remo da internet. Lembrando que o nosso canal RemoCast no YouTube chegou à marca de 10 mil inscritos. Então, se você chegou aqui, deixa o like e te inscreve no canal. Galera, vamos passando aqui para o lado, a gente tem muita coisa para falar, né? O Clube do Remo vai a Castanhal, né, para se despedir, né, melancolicamente da Copa Norte, né, muito também para poupar o gramado, mas acaba também saindo de perto um pouco da fúria do torcedor que ainda não esqueceu aquela aí, ó, Remy Galvez, estádio Modelão Castanhal, né? O Clube do Remo vai lá Castanhal fazer essa despedida. Acho que nunca teve uma despedida tão melancólica da Copa Norte, né? Como essa que vai acontecer, um elenco tão caro aí. Acabamos, né? Desperdiçando uma grande oportunidade aí de fazer, quem sabe, 2 títulos regionais, né? Eu acho que o pessoal tem que parar com essa mania de desprezar título, né? Eu escuto muito essa ladainha dentro da torcida do Remo, né? E eu acho que quanto mais é, troféus a gente colocar na galeria, obviamente que é muito melhor, né? Então tem que parar com essa ladainha. Então o Remo vai lá, Castanhal pegar o Galvez, num período talvez de mais estabilidade, né? O Remo que venceu brilhantemente o Bahia pela Copa do Brasil, deu um longo passo na classificação, pegou o Cruzeiro dentro do Baianão, que podia ser uma festa com um monte de desfalque, podia ter ali sedimentado um pouco mais o caminho da tranquilidade, acabou perdendo e gerou aí todo esse problema, né? Muitas críticas batendo em cima da diretoria, muitas críticas batendo em cima dos jogadores, muitas críticas batendo em cima do Léo Condé, principalmente. Então a pressão está muito grande, o que gerou até uma entrevista, né? Uma entrevista gravada, né? Eles mesmos fizeram a pergunta para eles mesmos responderem, então, né? Acho que no intuito de tentar dar uma palavra, mas evitar o acirramento dos ânimos, né? E a gente pode falar aqui, os ingressos, né, foram divulgados aí, 15, 20 reais, e tem algumas questões, né? Para piorar toda essa situação, esse clima muito pesado, eu até concordo quando o Tonião fala que tá uma cobrança em excesso, mas não me interpretem mal, né? Eu acho que essa diretoria não é meu amigo, não conheço, né? Mas eu acho que você tem que relevar que o Remo saiu de uma Série C, saiu de uma Série B de maneira muito rápida, depois de muitos anos parado. Então isso realmente gera uma defasagem de estrutura e a competição que você vai disputar. Você não vai surgir de uma hora para outra, né? Então eu acho que o Tonhão tem os méritos deles, assim como tem os seus erros, né? Que são alguns consideráveis, mas eu acho que na soma, até o momento, tem crédito, né? Mas precisa ser cobrado, sim, com certeza. Mas a gente tem que ficar do lado do time, né, galera? Eu acho que se ficar, ainda acirrar esses ânimos, acho que ainda acaba piorando. Mas enfim, para piorar, o zagueiro, se é que a gente pode chamar assim, Tassano, tá aí o protesto nosso do RemoCast. É um jogador desse tinha que ser demitido imediatamente, fez gestos obscenos em direção à torcida do Clube do Remo, né? Imagens aí não mentem. Depois deu aquele migué protocolar nos stories, pediu desculpa, não foi para a torcida, foi para ninguém, sabe que isso é maior papo furado, balela. A questão é que esse atleta ainda não foi demitido, né? E começou o burburinho nas redes sociais, né? Que vai ser relacionado, o Clube do Remo, que até o momento que a gente grava esse vídeo, não divulgou a lista dos relacionados, né? Talvez até seguro para não gerar mais burburinho nas redes sociais.
é que vai estar presente relacionado nesse jogo. Ninguém sabe, não tem notícia confirmada, pior porque, como disse, o Remo não divulgou oficialmente nada, mas o fato é que o Remo poderia e deveria dar uma resposta imediata, principalmente que esse jogador, aí é uma opinião pessoal minha, né, um jogador que não acrescenta em absolutamente nada, é um jogador fraquíssimo, é inútil, esse atleta no elenco, né? Foi banco a Série B toda, não era nem relacionado. Agora, não sei por que cargas d'água o Kaique não é relacionado e coloca esse jogador que nunca acrescentou nada, não joga porra nenhuma, né? Isso é até algumas questões com uma questão minha em relação ao Condé, a escalação desses dois, né? Léo Andrade e Citação, que são dois jogadores ruins, na minha opinião. Não deveriam nem estar no elenco. Então a questão é por que a demora de resolver essa situação? Um jogador desse era para ser sumariamente demitido porque não acrescenta absolutamente nada, é um inútil dentro do elenco, né? E um parasita, né? Porque até o momento só ganha e pouco acrescenta, né? Tá indo aí para quase um ano de contrato e o que esse cara acrescentou, né? Para ainda vir fazer a palhaçada de desrespeitar. Então a torcida, a diretoria está passando da hora de resolver o caso Tassano e não tem outra saída a não ser a demissão desse atleta que vai fazer quase um ano e não acrescentou absolutamente nada. Então, fora Tassano, esses são os votos aqui do Remocast, né? Que além de não ajudar nada, ainda está atrapalhando e criando polêmica. E a outra polêmica em relação a esse jogo, né, que também não pode ser confirmada, porque, como eu disse há pouco, o Remo ainda não soltou a lista oficial de relacionados, como algumas vezes faz nas redes sociais e outras não. Eu acredito que não vai liberar, né, para não gerar maior polêmica. É o fato de que o Pico seria escalado nesse jogo contra o Calvez, um jogo que não vale absolutamente nada, num gramado que é muito ruim, né? E querendo ou não, ele foi a principal contratação do Remo, custando ali os valores vão sem confirmação, né? Mas dizem ali 9 milhões de reais, 8 milhões de reais, enfim. É um investimento muito alto. Agora sim, uma competição que não vale nada, né? Porque o Remo já foi eliminado, né? Vai botar um atleta que nem era relacionado quando o Remo ainda estava com chance de classificação, vai jogar agora, que não tá valendo absolutamente nada. Agora sim, está desclassificado, tinha que colocar a base para jogar. Então, caso confirmado essa escalação do Pico para jogar essa competição, que o Remo já está desclassificado por conta da incompetência e por conta do descaso em relação à competição, né? Não faz, na minha opinião, o menor sentido também, né? Eu acho que fica esse recado, fica essa lição. O Remo poderia, mesmo que tivesse em situação difícil, poderia vencer a competição e buscar confiança, né? Não fazer da temporada de 2026 um ano perdido, né? Porque até o momento vai se encaminhando para isso, porque o desempenho no Paraense é fraco, na Copa Verde é fraco, né? No Campeonato Brasileiro os resultados não estão aparecendo. Então eu acho que ali, se tivesse trabalhando em relação à Copa Verde, podia ali ter 2 títulos regionais, né? Em 2026. Campeonato Paraense também, que deixou de andar com uma fraca equipe rival, né? Então acho que fica essa questão. A gente precisa trabalhar para vencer todos os jogos é importante, né? E só mais um exemplo, eu assisti um jogo, claro que era pela Copa do Brasil, né? Mas eu assisti Palmeiras e Jacuipense, né? Palmeiras jogou Copa do Mundo de clubes, já o tempo todo tá na final da Libertadores, mas os caras jogam extremamente focados, jogadores extremamente vencedores, né? Que estão acostumados no altíssimo nível, competições muito mais importantes contra times muito mais expressivos, com todo respeito ao Chapecoense, mas respeitaram e trataram a competição, trataram o jogo com seriedade. E é isso que falta muitas vezes, primeiro para a diretoria, né? Porque se o cara tá ganhando 200 mil reais, porra, tem mais que jogar. Mas, como não levou a sério, o resultado é esse. Amanhã, jogo melancólico de despedida pela Copa Norte. A gente vai acompanhar, porque a gente é Remo acima de tudo, né? E para novas informações, te diga no canal do RemoCast, que a gente vai estar aqui em cima do lance. Valeu, galera. Tamo nessa, tamo junto. Um forte abraço. Até a próxima. Valeu.